Que a graciosa paz do Senhor esteja no seu coração, que a palavra de Deus seja o seu manancial de vida, de fontes de água viva, né? Para o seu aprendizado e vida boa aqui na terra e preparação para o porvir. Nesse segundo vídeo que nós vamos trazer sobre a série O Grande Sinal, o último grande sinal, a apostasia, hoje nós vamos falar sobre a apostasia em si e como reconhecê-la. Então, esse vídeo vai ficar longo. Eu peço a você que pegue um copinho de água, bote do lado, para você ouvir, anotar, entender, buscar referência e por aí vai, tá bem? Quem não quiser uma aguinha, pegue um cafezinho, toma um cafezinho. Para você que não me conhece, eu sou missionária Helena, no momento sou a responsável pela ISCR, Igreja Evangélica Comunidade Cristã Reviver, e aqui nós temos como regra de fé a Bíblia Sagrada. Cremos no Espírito Santo, cremos em Deus e cremos em Jesus como uma única pessoa, em dispensações diferentes. E hoje nós vamos falar sobre a apostasia. O título do vídeo é O que é apostasia e como posso reconhecê-la? Vamos lá, tá preparado? Para você que não gosta de estudar a Bíblia, esse vídeo é um saco, é chato, mas para você que ama a palavra do Senhor e quer ir morar na nova pátria, ele é maravilhoso, ele é uma fonte de água bem fresquinha jorrando para saciar os sedentos. Vamos lá. A apostasia, da palavra grega apostasia, significa um desafio de um sistema estabelecido ou autoridade, uma rebelião ou abandono ou falta de fé. No mundo do primeiro século, a apostasia era um termo técnico para a revolta política ou deserção. E, assim como no primeiro século, a apostasia ameaça o corpo de Cristo hoje, a Igreja do Senhor nos dias de hoje. A Bíblia Sagrada, ela adverte sobre pessoas como Ário, um sacerdote cristão da Alexandria, lá no Egito, que foi treinado em Antioquia no início do quarto século, em aproximadamente 318 d.C. Ário acusou o bispo Alexandre de Alexandria de adotar o sabelianismo, um falso ensino que afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas diferentes papéis ou modos assumidos por Deus em vários momentos. Ário estava determinado a enfatizar a unidade de Deus. No entanto, ele foi longe demais em seu ensinamento da natureza de Deus. Ário negou a Trindade e introduziu o que aparentava ser, sobre a superfície, uma diferença insignificante entre Pai e o Filho. Ário afirmou que Jesus não era homoousios, abre parênteses, da mesma essência, fecha parênteses, como o Pai, mas sim homoousios, da essência semelhante. Apenas uma letra grega, o I e o O, separava os dois. Ário descreveu a sua posição desta forma: o Pai existia antes do Filho. Houve um tempo em que o Filho não existia. Portanto, o Filho foi criado pelo Pai. Portanto, embora o Filho tenha sido a maior de todas as criaturas, ele não era da essência de Deus, escreveu o Ário. Ário era muito inteligente e fez o seu melhor para atrair as pessoas ao seu lado. Chegou ao ponto de compor pequenas canções para ensinar a sua teologia nas igrejas, as quais ele tentou ensinar a todos que quisessem ouvir. Sua natureza cativante e posição reverenciada como um pregador, assim como viver em negação de si mesmo, também contribuíram para essa causa. Com relação à apostasia, é fundamental que todos os cristãos compreendam duas coisas importantes. Primeiro, como reconhecer a apostasia e professores apóstatas. E 2, porque o ensino apóstata é tão mortal. Nós precisamos compreender
que os apóstatas, eles são envolventes, eles são inteligentes e eles pegam a Bíblia e eles fazem da Bíblia a sua arma maior. Acontece que quem lê Bíblia não se deixa enganar. Quem lê a Bíblia, por essa razão eu insisto aqui na Reviver, que todo mundo leia a Bíblia. Não precisa acreditar no que eu digo, acredite no que a Bíblia diz, porque aí a gente vai sem medo de cometer a apostasia, porque estamos dentro da palavra do Senhor. A apostasia ela é mortal, porque as pessoas pensam que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus, mas não estão. E os apóstatas, eles inventam 1001 coisas que é para atrair as pessoas para dentro da igreja, a ponto de se fantasiarem de super-heróis, a ponto de criarem cultos e mais cultos para atrair jovens, para atrair senhores, para atrair não sei quem, e agora os amantes de pet, então vamos fazer o culto pet, porque assim a gente alcança a pessoa. Amados, se você não alcança as pessoas pela palavra de Deus, a pessoa não quer Jesus. Se o povo não quer vir para a igreja por causa de Jesus, então o que é que mais nós temos a oferecer? Nós não temos que inventar outros meios das pessoas virem. O meio é a palavra de Deus. Se foge disso, é heresia, é apostasia, estão apostatando da fé. E o mais perigoso é que os apóstatas, eles continuam se dizendo cristãos e escondidos atrás de bíblias. São pastores inescrupulosos, são homens e mulheres que usam subterfúgios, usam fama, usam tanta coisa que é para atrair multidões e no final tudo se resume a dinheiro, infelizmente. Mas enfim, vamos prestar atenção para que nós não caiamos nessa armadilha, última armadilha, a maior de todas, que é a apostasia. Você pensar que está servindo a Deus, mas ter apostatado da fé. É um perigo muito, muito, muito grande. Por isso eu comecei com essa história, né? O tema de hoje. E nós vamos ainda mastigar um pouquinho. Estejam atentos, meus amados. A sua alma é preciosa demais para você perdê-la, certo? Vamos ver agora as formas de apostasia. Preste atenção, use a sua inteligência aí para clarear a sua mente, certo? A fim de plenamente identificar e combater a apostasia, é importante que os cristãos compreendam as suas várias formas e os traços que caracterizam suas doutrinas e seus professores. Quanto às formas de apostasia, há dois tipos principais. Um afastamento das doutrinas fundamentais e verdadeiras da Bíblia em direção a doutrinas heréticas que proclamam ser a verdadeira doutrina cristã. Esse é o primeiro. O afastamento das doutrinas fundamentais da Bíblia. Inventar campanhas, inventar isso, dar nomes a movimentos, essa coisa toda, distorcendo a palavra do Senhor. Vamos prestar atenção para a gente não cair nessa armadilha. É o primeiro ponto da apostasia. E isso tem acontecido em grande escala no mundo todo. Amados, por favor, conheçam a Bíblia, conheçam a Bíblia, conheçam a Bíblia. Não se iludam. Os apóstatas, eles se dizem crentes, eles se dizem cristãos, mas estão afastados dos fundamentos verdadeiros da Bíblia Sagrada. O segundo, uma renúncia completa da fé cristã, o que resulta em um abandono completo de Cristo. Né? Então as pessoas elas criam coisas, movimentos, se dizendo que é de Cristo, porém estão completamente fora. O Senhor Jesus ele diz: esse povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor diz: essa qualidade de pessoas vai ser vomitada da boca do Senhor naquele dia. Por isso, meus irmãos, desde que o povo lhe chame de crente frio, desde que o povo lhe chame de estranho, importante é que você está servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Deus é fiel e Ele vai abençoar a tua vida e honrar a tua fé. Acredite nisso. As pessoas estão completamente abandonando a Cristo, mas na boca deles, Cristo está permanentemente. Na boca, nos lábios, nas canções, Cristo está ali. Porém, na verdade, é um Cristo falso. Não é o Cristo da Bíblia. Não é o Senhor a quem nós servimos. Estejam atentos. Escute a voz da sua razão.
Quando você sentir dúvida sobre alguma coisa, diga para você mesmo: Deus não está em dúvida. No meio de dúvida, onde há dúvida, não há Deus. Então eu rejeito esse mal, eu não aceito. Vou primeiro olhar o que é que a Bíblia diz sobre isso. Não tenham medo, só não duvidem que Deus pode te salvar, que o Espírito Santo pode te ensinar. E quando surgir dúvidas acerca de algumas doutrinas, de alguns comportamentos de cristãos, busque a palavra. Minha palavra vai trazer liberdade para você. Ário representa a primeira forma de apostasia, uma negação das principais verdades cristãs, abre aspas, como a divindade de Cristo. Isso, por sua vez, acaba causando um abandono completo da fé, que é a segunda forma de apostasia. É importante compreender que a segunda forma quase sempre começa com a primeira. Uma crença herética torna-se um ensino herético, que se propaga e cresce até poluir todos os aspectos da fé de uma pessoa. E, em seguida, o objetivo final de Satanás é realizado, ou seja, um completo afastamento do cristianismo, do verdadeiro evangelho. Um exemplo recente deste processo é um estudo feito em 2010 pelos proeminentes ateus Daniel Dennett e Linda Lascolar, chamado de pregadores que são descrentes. Olha para a ironia de Satanás, minha gente, pelo amor de Deus. O trabalho desses dois narra 5 pregadores diferentes que ao longo do tempo aprenderam e aceitaram os ensinamentos heréticos sobre o cristianismo e agora completamente se afastaram da fé e são ou panteístas ou ateus, clandestinos. Uma das verdades mais perturbadoras destacadas no estudo é que esses pregadores mantêm sua posição como pastores de igrejas cristãs. É isso aí. Com as suas congregações superlotadas. E essas pessoas não estão cientes do verdadeiro estado espiritual do seu líder. O livro de Judas, o qual serve como um manual para entender as características dos apóstatas, como os narrados no estudo de Dennett e de Lascolar, nos advertiu contra os perigos da apostasia. As palavras de Judas são tão relevantes para nós hoje quanto eram quando foram escritas no primeiro século. Por isso é importante ler e compreendê-las cuidadosamente. Leia o livro de Judas. Quem não conhece a Bíblia, o livro de Judas fica encostadinho ao Apocalipse, viu? Fica bem pertinho. É um livro bem pequenininho, mas que fala sobre a apostasia dos últimos tempos. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, um exemplo recente desse processo, como eu acabei de dizer, são esses dois que o escritor citou, e eu estou citando aqui, mas, amados, é uma gama de pessoas de apóstatas que estão sendo pastores, líderes, ensinadores, professores, e muitos caíram agora na moda dos desigrejados. Eles simplesmente abandonam a ordem que o Senhor deu de nos congregar, de nos juntarmos, de honrarmos ao nome de Jesus e não nos afastar da nossa congregação. Eles abandonam isso daí. E aí eles criam grupos desigrejados e aí vão de mal a pior. E sabe qual é a arma que eles usam? A Bíblia. A Bíblia. Esses foram 2 exemplos do que é a apostasia. Mas nós ainda vamos mais a fundo, porque eu sou dessas que quando eu começo a cavar, eu cavo até o fim. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser aceitar, não aceite. Mas nós estamos aqui para dizer a verdade. E agora eu quero dizer para você as características da apostasia e dos apóstatas. Tá pronto? Tá pronto? Se não, dê uma paradinha no vídeo, vá tomar uma água, porque o vídeo vai ser longo. As características da apostasia. Pega um papel aí, uma caneta para você anotar, tá bem? Ó, o livro de Judas, pega o livro de Judas. Judas era o meio-irmão de Jesus e era líder da igreja primitiva
E ele escreveu uma carta. Em sua carta do Novo Testamento, ele descreve como reconhecer a apostasia e exorta os do corpo de Cristo a pelejarem pela fé. Veja o versículo 3 do livro de Judas. Ele só tem um capítulo. Veja o versículo 3. A palavra grega traduzida como pelejar é um verbo composto do qual temos a palavra agonizar. E está no tempo presente do infinitivo, o que significa uma luta contínua. Em outras palavras, Judas está nos dizendo que haverá uma luta constante contra o ensino falso e que os cristãos devem levar isso tão a sério ao ponto de agonizarem pela luta da qual fazem parte. Além disso, Judas deixa claro que cada cristão é chamado a esta luta, não apenas os líderes da igreja. Por isso é fundamental que todos os crentes aguçem as suas habilidades de discernimento para que possam reconhecer e evitar a apostasia em seu meio. Após exortar os leitores a batalhar pela fé, Judas destaca a razão. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. São homens ímpios que converteram em dissolução a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 do livro de Lucas. Neste versículo, Judas oferece aos cristãos 3 características da apostasia e mestres apóstatas. Primeiro, Judas diz que a apostasia pode ser sutil, suave, leve, agradável. Judas usa a palavra introduzir como descrever a entrada da apostasia na igreja. No grego extra-bíblico, o termo descreve a astúcia de um advogado que, através de argumentação inteligente, se infiltra na mente dos funcionários do tribunal e corrompe o seu pensamento. A palavra significa literalmente cair no lado. Então, entrar furtivamente, esgueirar-se, difícil de detectar. Em outras palavras, Judas diz que, raramente, a apostasia começa de uma forma aberta e facilmente detectável. Em vez disso, ela se parece muito com a pregação de Ario, o personagem do começo do nosso vídeo, na qual, de forma muito sutil, apenas uma única letra diferencia sua doutrina do verdadeiro ensinamento da fé cristã. E aí ele criou canções, então tem muitas canções que crente não deve ouvir. Não é porque é gospel que você deve ouvir certas canções. Não é porque é um pastor que está pregando que você deve acreditar em tudo. A gente deve ser observador. A Bíblia diz, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Descrevendo esse aspecto da apostasia, o seu perigo subjacente tão qualificado é o erro de imitar a verdade que os dois são constantemente confundidos um com o outro. Entendeu? Ele é tão sutil que muitas vezes se confunde mentira com verdade. Você se lembra do jardim do Éden? Pois é, Satanás continua com a mesma tática. Ele mistura verdades com mentiras, que é para enganar a pessoa e tirar a pessoa do jardim. Tirou Adão e Eva do jardim, está querendo tirar você do corpo de Cristo, meu irmão, acorde. Saia da heresia. Você continua ainda achando que tudo que você vê é o Espírito Santo, que tudo que você vê é poder de Deus. Cai fora, meu irmão, em nome de Jesus. É preciso um olho afiado nos dias de hoje para saber qual irmão é Caim e qual é o Abel. O apóstolo Paulo fala também do comportamento aparentemente agradável dos apóstatas e seu ensino quando ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Leia lá, 2 Coríntios 11, do 13 até o 14. Em outras palavras, não espere que os apóstatas tenham uma aparência perversa do lado de fora, ou falem palavras dramáticas de heresia no início do seu ensino. Não, meu querido. Ele vem usando o nome de Jesus e usando a Bíblia. Aí se tu não lê a Bíblia, tu vai ser enganado. Por isso eu exijo e peço e aconselho, leia as sagradas letras, sem preguiça, como se não houvesse amanhã.
Ao invés de diretamente negar a verdade, os apóstatas a torcem para acomodarem a sua própria agenda. Entendeu? As piores formas de maldade consistem na perversão da verdade. Meu amado, acorde em nome de Jesus. Desperte em nome de Jesus. Não se deixe levar por ventos de doutrinas, por doutrinas de demônios. A perversão da verdade. Quando você acordar, que você vê aonde você está, que tem perversão, cai fora, sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Né? Muitos ficam acusando, fulano de tal é a Babilônia, a igreja fulano é a Babilônia. Talvez você esteja dentro de uma igreja evangélica que é Babilônia pura e você não sai só porque eu tenho o nome de evangélico. Por favor, minha gente, preste atenção no verdadeiro evangelho, acordem para a vida. As piores formas de maldade consistem na perversão da verdade. Segundo Judas, descreve os apóstatas como ímpios e como aqueles que usam a graça de Deus como uma licença para cometer atos injustos, começando com ímpios. O que é impiedade? Impiedade é você conhecer a verdade, saber a verdade e ainda assim praticar a mentira. Os ímpios, Judas descreve 18 características desfavoráveis dos apóstatas, para que seus leitores possam mais facilmente identificá-los. Tá pronto? Bora lá? Judas diz que apóstatas são ímpios, versículo 4. Então, eles têm a Bíblia na mão e eles usam a Bíblia para perverter a verdade em mentira. No versículo 4 ainda, ele fala moralmente pervertidos, moralmente pervertidos. Quanta perversão não existe em pastores, em líderes, em irmãos que são pervertidos e têm a sua moral lá embaixo. Isso homens e mulheres. A outra característica, negam a Cristo. Eles negam com as suas atitudes, mas a boca não. A boca prega bonito para dedéu, mas as suas atitudes dizem o contrário. Ainda no versículo 4, contaminam a carne. Esse é o versículo 8. Outra característica, são rebeldes, insultam os anjos, são ignorantes sobre Deus. Ignorantes não é no sentido de brutalidade, não. Eles não conhecem a Deus. Só existem 2 tipos de revelação que Deus permitiu para nós seres humanos. A revelação geral, que é através da sua existência, que é através da natureza. Quando a gente olha para a natureza, é uma revelação de Deus ali para nós, para todos nós. E a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Então, só existem 2 coisas que mostram a revelação de Deus. A geral, que é a natureza, e todos os homens têm acesso. E a especial, que somente os servos de Deus conseguem, que é através da Bíblia verdadeira. Outra característica, proclamam visões falsas. Irmão, pelo amor de Deus, abra os olhos. Tem gente que fica vendo o anjo toda hora, todo instante, todo momento. Se você tem o dom de visão, eu creio em dom de visão, eu creio em dom de profecia. Mas tem pessoas que fazem cada imaginação que você fica olhando e às vezes vem dizendo que teve uma visão com você, que foi assim, foi assado. Você sabe que é mentira. Desmoralize ele, diga, não, meu senhor, isso aí não é comigo, não. Né? Então, é uma característica dos apóstatas, eles proclamam visões falsas. Eles são difamadores. O que é difamador? São aqueles irmãozinhos fuxiqueiros mesmo, os fofoqueirinhos. As irmãzinhas que deixam os pratos para lavar e vai entregar profecia nas casas, sendo que é mentira. Muitas vezes o casal está numa boa e você chega lá dizendo que o casamento está ruim. A pessoa acredita e acaba aceitando aquela falsa profecia e aí acontece essa bagulhada toda e aí vai para casa dos outros para sair difamando como é a casa do outro, como é a vida do outro e aí vai. É uma característica dos apóstatas. Você aposta toda a fé. Você que vive difamando seu irmão, falando dele, falando dos problemas dele, não é da tua conta não. Outra característica dos apóstatas, eles são murmuradores. Quem confia em Deus não murmura, mas os murmuradores não confiam em Deus, então estão desviados da fé. São descontentes, é outra característica. Agora você vai ver o versículo 16. Aquela pessoa que está o tempo todo descontente com a sua vida, descontente com tudo, descontente com o pastor, descontente com o irmão, descontente com a liderança, descontente com a política, descontente com tudo.
é apóstata também. Propalam arrogâncias. Pode notar que tem pessoas que cospem santidade, né? Chegam nos lugares, só falta passar umas letrinhas de neon na testa dizendo que é santo. Só Jesus mesmo é quem conhece cada um desses. Então, eles propalam arrogância, são arrogantes, falam arrogantemente como se fossem donos da própria verdade. Outra característica, eles são aduladores por motivos interesseiros. Irmão, quando Jesus se apresentava em um lugar e tinha demônio, a primeira coisa que os demônios faziam era elogiar Jesus, era botar ele lá para cima com as palavras, e Jesus sempre dizia, cale a boca e saia. Os aduladores são aqueles que chegam dizendo, oh, você é uma bênção, você é vaso, você é não sei o quê, botando você lá em cima. Irmão, tenha cuidado com esse tipo de coisa, tá certo? Porque diz lá em Provérbios que todo aquele que elogia arma um laço. Então, os apóstatas, uma das características é aduladores por motivos interesseiros, entendeu? Geralmente, para às vezes tirar você da igreja que você está. Chega e diz, ô irmão, pelo amor de Deus, você é uma bênção, você lá na igreja reviver, você está frio. Ai, mas lá na igreja reviver, você não está trabalhando. Tá assim, viu, meu irmão? Deixa eu dar um recado. Todo mundo aqui na Reviver trabalha, viu, meu filho? Aí você vem adulando o irmãozinho para tirar ele do lugar. Quando ele sai do lugar, ele padece. E aí tem vergonha de voltar, morre. E aí você é o culpado, viu, seu adulador? Preste atenção. Aduladores por motivos interesseiros. Outra, eles são escarnecedores de Deus. Ou seja, causam escândalo. Há algum tempo, uma irmãzinha que fala muito mistério aqui no nosso meio, não na nossa igreja, mas aqui na cidade. E aí, quando pensou que não, eu vi ela na rua correndo. E eu disse, o que está acontecendo? Que a irmã estava indo para pegar outra para dar-lhe uma pisa. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus, que escárnio, que vergonha, o evangelho sendo escandalizado, né? Então, são escarnecedores, fuxiqueiros, fofoqueiros, aduladores. Eles causam divisões. Irmão, não causa divisão, não. O irmãozinho que está numa igreja, deixa ele lá. Eu quero dar um conselho para você que gosta de causar divisão. Ei, tem um monte de gente lá no mundo precisando ouvir a palavra de Deus. Vai lá, apóstata, e fala a palavra do Senhor, se converta. Deixe de causar divisão. Versículo 19, lá no livro de Judas. Seguem o mundo, ou seja, inventa 1001 coisa para encher a igreja, menos viver a palavra do Senhor verdadeiramente. E, finalmente, mas não surpreendentemente, são destituídos do Espírito, são perdidos. Quando a gente diz assim, você está pronto para ir para o céu agora? Se Jesus voltar agora, você vai? A pessoa coça a cabeça, faz uma cara de medo e diz, não, eu não estou não pronto. Mas, irmã, você não profetiza, você não prega a palavra, irmã, mas eu ainda não estou não pronto. Então, como é que vai ser? Se você não tem certeza da sua salvação. Então, meu irmão, pode ser que você esteja apostatando da fé. Se ligue aí. Terceiro, Judas diz que os apóstatas negam o nosso Senhor, único e soberano. Como é que os apóstatas fazem isso? Paulo nos diz em sua carta a Tito, tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda a boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Através do seu comportamento injusto, os apóstatas mostram o seu verdadeiro eu. Ao contrário de um apóstata, um crente verdadeiro é alguém que foi liberto do pecado para a justiça em Cristo. Isso não quer dizer que a pessoa não é tentado, e não quer dizer que de vez em quando a pessoa não dê um deslize, mas logo a pessoa se recupera e larga aquilo de uma vez. Mas o apóstata não, o apóstata ele vai acumulando uma coisa em cima da outra, um escândalo em cima do outro, um falatório em cima do outro. Prestemos atenção nisso, meus amados. Com Paulo, eles perguntam aos apóstatas que promovem o comportamento licencioso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, versículo 1 até o 2. Pense nisso. No entanto,
O ensino falso dos apóstatas também mostra a sua verdadeira natureza. Pedro diz: mas houve também entre vós entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Um outro aspecto dos verdadeiros crentes é que foram salvos da escuridão à luz espiritual. Efésios 5:8. E, portanto, não negarão as verdades fundamentais da Escritura, como Ário fez com a divindade de Jesus. Em última análise, o sinal de um apóstata é que ele finalmente cai e se afasta da verdade da palavra de Deus e sua justiça. O apóstolo João afirma que esta é a marca de um crente falso. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Pense nisso. Ideias têm consequências. Que Deus leva a sério a apostasia e o ensino falso é evidenciado pelo fato de que cada livro do Novo Testamento, exceto Filemão, contém advertência sobre o falso ensino. Porque isso? Simplesmente porque ideias têm consequências. Pensar corretamente e o seu fruto produzem bondade, enquanto que o pensamento errado e suas correspondentes ações resultam em penalidades indesejadas. Como exemplo, os campos de morte de Camboja, na década de 1970, foram produto de uma cosmovisão nihilista de Jean-Paul Sartre e seu ensino. Pega esse nome e dê uma pesquisada. Jean-Paul Sartre. O líder do KH vermelho, KHMER vermelho, viveu a filosofia de Sartre em relação às pessoas de uma forma clara, assustadora e articulada. Desta maneira, preservá-lo é nenhum benefício, destruí-lo não é perda. É meio complicado, mas se você ouvir de novo você vai entender. Vale a pena lembrar-se de que Satanás não se aproximou do primeiro casal no jardim com um armamento externo ou arma sobrenatural. Em vez disso, ele usou uma ideia, e foi essa ideia que condenou a eles e o resto da humanidade, com o único remédio sendo a morte sacrificial do Filho de Deus. A grande tragédia é que, consciente ou inconscientemente, o mestre apóstata condena os seus seguidores desavisados, e isso é muito perigoso. Um dos versículos mais assustadores de toda a Escritura vem dos lábios de Jesus. Falando aos seus discípulos sobre os líderes religiosos de seus dias, ele disse: deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus capítulo 15, versículo 14. Este versículo é alarmante porque Jesus afirma que não só os falsos mestres irão para a destruição, mas os discípulos que os seguem também. O filósofo Soren Kierkegaard coloca dessa forma: ainda não falhou o conceito de que um tolo, quando se perde, leva vários outros tolos com ele. Você está sendo avisado. Preste atenção. Em 325, depois de Cristo, o Concílio de Nicéia se reuniu com o principal objetivo de tratar de Ário e seus ensinamentos. Para desgostos de Ário, o resultado final foi sua excomunhão e uma declaração no credo niceno que afirmava a divindade de Cristo.
Nós acreditamos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, gerado, não criado, consubstancial como o Pai. Ário pode ter morrido séculos atrás, mas seus filhos espirituais ainda estão conosco até nos dias de hoje, na forma de seitas de seitas que negam a Jesus através tanto do discurso como também das atitudes, e outros que negam a verdadeira essência da pessoa de Cristo. Infelizmente, até Cristo retornar e cada inimigo espiritual ser removido, os joios tirados do meio do trigo, como estes estarão presentes no meio do trigo. Leia Mateus capítulo 13, 24 ao 30. Na verdade, a Escritura diz que a apostasia só vai piorar com a aproximação do retorno de Cristo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Mateus 24, 10. Paulo ecoa Jesus em seus escritos inspirados também. O apóstolo disse aos Tessalonicenses que uma grande apostasia precederia a segunda vinda de Jesus, 2 Tessalonicenses 2:3, e que o fim dos tempos seria caracterizado por tribulação e charlatões religiosos vazios. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, serão bajuladores, serão homicidas, mentirosos, mas tudo isso com a capa de crente, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desses, é o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3, 1 ao 2 e o versículo 5. Então, qual é o conselho que eu dou? Afaste-se. É heresia, é apostasia. Você conhece a palavra? Não compactue com a apostasia. Se você serve a Jesus, sirva a Jesus e honre a Jesus. É fundamental agora, mais do que nunca, que cada crente ore por discernimento, combata a apostasia e batalhe pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus te abençoe, em o nome precioso de Jesus.